Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo nós vamos entender uma atualização que teve há algum tempo na função Table dentro do Power Apps, onde nós podemos passar não somente registros como era antigamente, nós podemos hoje passar tabelas. Tá, mas qual que é o resultado de jogar essas tabelas dentro da função Table, né? Qual que é a ideia aqui dessa atualização? Bom, aqui eu já tô com o meu Power Apps aberto, a gente vai ver na prática, mas eu já quero pedir aqui, tá, o seu like, sua inscrição, ajuda a gente aí, você que já me viu antes aqui no YouTube e não é inscrito, né, já conhece o meu conteúdo, loga aí na sua conta, se inscreva, nos ajude aí a bater a nossa meta um dia de 100 mil inscritos, eu preciso da sua força, compartilha, qualquer ajuda é bem-vinda, então eu conto muito com a sua força, beleza? Agora que você já deixou o seu like, já se inscreveu aqui no canal, bom galera, qual que é a ideia da função Table? Eu vou inserir uma galeria, tá? Porque a galeria vem aqui com esse Custom Gallery Sample para mostrar o seguinte, eu posso usar agora a função Table para meio que fazer um union, né? A gente pode usar esse termo aí do SQL, ou até mesmo pensar num Table Combine lá do Power Query, né? O que seria, Ronan? Seria o seguinte, o Table agora, ele recebe, ó, registro ou tabela. Então, antes a gente passava registros, não conseguia ficar passando tabelas dessa maneira. Tá, mas qual que é a diferença? A diferença é que eu consigo agora fazer um union. Então, quando eu junto os dois aqui, tá, ó, vou tirar, tá vendo que tem 4 registros nesse Custom Gallery Sample, que é o que vem padrão no Power Apps, que é uma galeria, né, uma collection ali, né, com 4 itens. Se eu dou um union aqui usando o table, olha só que legal, eu vou usar aqui 2 vezes essa mesma tabela, ele vai pegar e colocar uma tabela em cima e a outra embaixo, tá? Então ele realiza esse union, né, esse table combine, mas o legal é que não necessariamente as colunas têm que existir nos dois, né? Seria a mesma coisa que coletar várias tabelas numa collection, né, que também é possível. Tá, basicamente, se eu entro aqui com uma tabela com outras colunas, ou até mesmo um registro, né? Ó, vou criar um registro com uma coluna que não existe nessa Custom Gallery. Por exemplo, aqui, ó, nome banana, né? Quando eu crio esse registro, é como se fosse, né, uma tabela com registro só. O que acontece com o resultado? Ele vai criar essa coluna nome e vai aparecer aqui para mim normalmente, as outras colunas vão estar em branco, então ele faz esse union normalmente aí, mesmo tendo colunas diferentes, é óbvio que vai estar em branco, né, porque afinal esse registro só tem a propriedade nome. Ah, mas Ronan, você falou que já dava para coletar desse mesmo jeito em collections, e sim, né, qual que é a diferença então de eu ter uma table ao invés de usar uma collection, né? Porque a collection, ela depende de uma ação. Eu tenho que dar o collect, concorda? Eu tenho que coletar aquela tabela. Então, tem que ser num clique de um botão, tem que ser ao uma tela ficar visible, né? Ou seja, aqui no caso, ó, no on select de um botão, no meu on start da minha aplicação, no on visible da minha tela, correto? Ou seja, só vai ser coletado em alguma ação, né, em algum evento que a gente chama. Já a função table vai estar ali sendo executada a todo momento, né? Ou seja, vai estar ali com a sua resolução no objeto. Então, tá, vamos dar um exemplo mais prático, mais claro do que eu estou querendo fazer, que é, por exemplo, se eu precisar colocar um registro a mais em uma collection, como é o caso muito claro, né, que a função table é perfeita para isso, né, o que eu mais, afinal, eu utilizo mais para isso mesmo, que é criar um registro que eu precise a mais, né? Então eu tenho uma tabela já pronta e eu preciso de um registro a mais, outro registro a mais. Como assim? Pronto, você vai ter o caso perfeito aqui, que é justamente, né, uma drop down ou até mesmo uma, aqui a gente chama, né, em português, caixa de combinação ou suspensa. Então, por exemplo, ó, na lista suspensa, vamos supor que eu tenho aqui essa tabela, ó, drop down sample, vamos usar a própria que tá ali presente, certo? Eu tenho o valor 1, 2 e 3 e eu queria ter um valor escrito todos, por exemplo. Então, agora é possível, tá? Por que eu digo agora? Porque antes, quando a função table não aceitava, como que eu teria que solucionar isso?
isso? Eu teria que mexer em uma collection, eu teria que ter uma collection com esse item a mais. Eu teria que coletar em uma collection, além de criar uma collection na memória, aqui em dados, que fica salvo na minha aplicação, eu teria que ter essa collection, coletar esse item e exibir ele ali no meu items, né? Agora eu não preciso mais fazer toda essa tarefa de coletar e exibir a collection. Eu posso vir e falar que a minha tabela é composta por essa tabela e mais um registro, né? Aqui no caso, essa tabela tem a coluna value, onde eu posso colocar, ó, selecionar todos, por exemplo. Olha só, então agora, galera, tenho esta opção, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, selecionar todos. Ou então, né, até aquele caso de querer um item em branco, que muita gente falava, tá, e se eu quiser aqui nessa lista suspensa, né, porque a lista suspensa, como vocês estão vendo, tem essa opção de obrigar aqui o usuário, né, a selecionar um item. E se eu quisesse deixar um item em branco, eu poderia, né, ter um outro aqui, correto? Que seria justamente o value blank, por exemplo, né? Dessa maneira, eu teria aqui, ó, o blank se eu quisesse deixar, né? Ou não selecionar nada, aí você colocaria um valor que você achasse melhor ali para o seu drop-down. O mesmo para a Combo Box, né? Afinal, recebe uma tabela, então o resultado é o mesmo. Então, a grande vantagem do Table aqui é o poder, né, juntar, às vezes, mais de uma collection, mais de uma tabela, colocar um registro em uma tabela para exibir num drop-down, ou até mesmo na galeria, tá? Porque na galeria, às vezes, você queria colocar mais de uma tabela, né? Fazer esse union que a gente faz aqui, e aí você pode usar agora o Table direto também na sua galeria, que vai funcionar como funcionou aqui. E aproveitando para finalizar a aula aqui, tá? Eu vi aqui, tá? Eu não tinha visto algo que foi lançado aqui, tá? Não tinha reparado que agora tem esse botão de remover automaticamente os dados que não estejam em uso. Então, se eu clicar aqui, ele vai apagar aquelas conexões, galera, aqui. O Power Apps conectou, mas não tá usando em lugar nenhum. Vou até testar aqui, vou conectar. Isso aqui, né, é off-topic, não é o assunto aqui da aula, mas, pô, achei interessante, tá? Achei interessante, vou conectar aqui essa pasta, por exemplo. Então, não tô usando até o momento, né? Afinal, acabei de conectar. Se eu clicar aqui, vamos ver? Olha só, limpou mesmo a conexão que não foi utilizado. É algo novo, né? Eu não, deve ter lançado agora, essa semana. Então, pô, bacana demais. Então, já aproveitei aqui e mostrei também o uso dela aqui. Bom, galera, é uma novidade bem bacana aí, trouxe aqui porque tem gente que ainda não conhecia, então espero que você tenha gostado. E ó, tem aqui esse botãozinho, galera, que a gente fez na outra aula, vou deixar até no cartão aqui em cima, que foi da aula passada, onde a gente fez esse pop-up aqui, ó, bem bacana, tá? Que é aqui todo feito em componentes, se você quiser aprender, tá? Vou deixar aqui no card para vocês. E lembrando, nós temos também um curso, né, do zero avançado em Automate Cloud e Apps Canvas. Fica aqui o convite para você dar uma olhada. E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra abacaxi para eu saber que você assistiu até o final. E a gente se vê aí numa próxima aula. Ah, me segue no Instagram também, @ronavico. O link tá aqui na descrição para facilitar. Me segue lá pra gente trocar uma ideia melhor. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve!